Boa noite, então. Boa noite. Estamos aqui para mais uma tertúlia. Para quem ainda não conhece, né, o projeto de extensão Tertúlias, porque provavelmente teremos hoje, como está sendo, né, como estão sendo essas tertúlias no formato live, teremos pessoas de outros municípios, outros estados. Então, falando brevemente do projeto de extensão Tertúlias, integrando URGS Litoral e comunidade através de arte, cultura, educação, filosofia, ecologia. Nós estamos no nosso 5º ano realizando esse projeto, que iniciou com as tertúlias, né, com cafés filosóficos em locais fora do campus da URGS, visando promover discussões, em especial, voltadas à temática ambiental. E a partir de 2018, nós ampliamos esta temática e ampliamos também, digamos assim, o rol de atividades, com minicursos e outros eventos ocorrendo no campus da URGS Litoral, em Tramandaí, e também no Seclimar, em Imbé. E agora, em função da pandemia, então, estamos fazendo no formato live, ou seja, tertúlias virtuais, mas até o início da pandemia, nós atingimos pelo menos 1.000 pessoas, né? Na verdade são mais, porque algumas pessoas costumavam, né, não assinar a lista de presença. Então, nós temos atingido um bom público, né, aqui no litoral, e as pessoas já conhecem esse projeto. As pessoas, temos participantes cativos, né, tanto no formato presencial, como agora também no formato live. E, então, este projeto se propõe a discutir temas importantes, temas da atualidade, temas que estejam fervilhando, e para discutir, né, com quem tem interesse nesses temas, e os convidados, eles são tanto pessoas da academia, como a gente diz, né, professores universitários que têm suas pesquisas ou projetos de extensão naquela temática, como também pessoas que tenham experiência em alguma temática, né? Então, não se limita a algum especialista de algum tema, não, a gente traz alguma pessoa que tenha uma experiência, algum conhecimento numa determinada temática que se considera importante naquele momento. E, bom, vou passar agora para a professora Cíntia, que também é uma das coordenadoras do projeto, para falar um pouquinho também. Pessoal, boa noite. Nós, assim, essa breve apresentação, né, que a professora Rejane colocou, muito bom estarmos juntas e juntos. Nós agora vamos abrir para os nossos convidados. Acho que o debate de hoje tem uma importância desse momento que a gente está vivendo, né, ou seja, os levantes da rua, as tomadas das ruas, né, o levante contra o fascismo no Brasil. E aí nós já vamos chamar os nossos três ilustres todos, convidados e convidadas. Boa noite, Alex. Boa noite, Alex. Boa noite, Jane. Boa noite. Boa noite, Renata. Cíntia. Boa noite. Boa noite. Então, só para colocar, né, esses três companheiros aí de debates e de muitas lutas foram convidados para estar conosco nesse momento. Quem vai fazer a mediação é a Renata Silveira, que é geógrafa, militante de muitas e muitas lutas, né, e sobretudo nesse momento contra o fascismo no Brasil. Ela vai fazer as outras apresentações. Nós agradecemos e, mais uma vez, queremos deixar 2 recados importantes. Primeiro, podem colocar as questões de vocês nos comentários do Facebook. Super importante dialogar e interagir com a gente nesse momento da live.
O outro recado é que a tertúlia, como um projeto de extensão, ela prevê inscrições para aqueles que desejam certificações. Então, para aqueles que já se inscreveram, coloque lá o nome, né, colocando a sua presença. E aqueles que não se inscreveram, então tem aí um link para um formulário para confirmação da presença. Então, eu passo a palavra agora para a Renata. Desejo uma boa roda de conversa. Agradeço, né, ao aceite do convite dos nossos 3 companheiros e companheiras, e boa tertúlia para nós. Então, tá, boa noite a todas e a todos que estão aqui assistindo, que estão entrando. Também agradeço muito o convite da Cíntia, que para além de uma amiga de longa data, uma companheira de longa data também, e é uma honra e um prazer estar debatendo esse tema, né, que é tão polêmico, né, polêmico, inclusive, dentro da esfera da esquerda, assim, né, a tomada das ruas, a luta antifascista, a própria concepção da coisa. E, enfim, hoje eu estou aqui, vou mediar essa conversa, né, entre dois lutadores sociais, uma lutadora e um lutador social, que é a Tamires Filgueira, né, que é servidora pública federal, integrante do CONIL, Coletivo Negro Indígena da URGS Litoral, militante do PSOL também, e a presença de fora, né, do Alex Minduim, que é presidente da ANATORG, que é a Associação Nacional de Torcidas Organizadas do Brasil. E para iniciar, então, né, a gente sabe que é uma pauta, como a gente falou, polêmica, né? Eu acho que tem uma base nisso tudo, né, que é essa receita que o Brasil vive, uma receita completamente errada, né, uma conjuntura completamente torta, pior que poderia ter, né? Quase 200 países no mundo, o Brasil é o pior no índice de pandemia, né? O pior, é o epicentro da pandemia, e a gente tem 1 milhão, hoje, se não me engano, 1.245.000 infectados e 55.000 mortos. E a gente sabe que esses mortos e essas mortas têm endereço, têm cor, tem gênero, né? Historicamente tem isso. E junto com isso tudo também, junto com nesse contexto de pandemia, a gente tem um presidente da República que, além de ser o representante, né, da nação, é um voraz defensor de políticas racistas, misóginas, LGBTfóbicas e, enfim, antipovo. Isso desde um discurso de alimentos e elementos fascistas, né, até todo o governo que ele carrega aí, ultraliberal, com o Guedes e mesmo com o Mourão, né, com essa cartilha antipovo, né. Então, junto com isso tudo, vem para a rua junto com eles, dentro de uma lógica de política, né, de isolamento social, que é a única arma que a gente tem para se defender, né, hoje em dia, porque não se tem testagem, não se tem... vem né, alguns grupos, né, numa base apoiadora visivelmente fascista, inclusive clamando pela volta da ditadura, né. E aí, né, a gente sabe que o palco das lutas sociais é a rua, né, a base é outra, mas o palco é a rua, né, onde a gente coloca aí as reivindicações, os descontentamentos, né, o palco da mudança sempre acaba sendo na rua. E aí, né, eu acho que tem 2 elementos que são interessantes, que eu imagino que vocês vão trazer aí, nessa conjuntura, para além, né, que a gente pensava, 2013 e tal, mas nessa conjuntura muito impulsionada pela luta, pelo protagonismo da luta antirracista, né, que teve lá não sei se podemos chamar da gota d'água lá do George Floyd, né, que serviu também acho que para botar aqui no Brasil também, né, para impulsionar, e a presença na organização dos atos, dos levantes, que a gente vê muito forte também,
que são das torcidas organizadas, né, que também é uma representação política do futebol muito importante, que tem que ser retomada, né, assim, nessa dimensão. E, bom, deixo, então, para vocês aí falarem, né, agradecer mais uma vez, fiz essa falinha só de contextualização, não sei, a gente combinou mais ou menos 20 minutos para cada de fala, e depois vão abrindo para as questões, e eu vou pegando algumas questões para ir passando depois para um debate. Quem começa? Pode ser? Pode ser, Tamires. Se o Alex não se importar aí. Fica tranquila, Tamires, por favor. Posso começar? Por favor. Tamires. Certo. Bom, primeiro, boa noite, né? Quero agradecer o convite da professora Cíntia, da Regiane, né? Tá voltando aí a falar com o litoral, mesmo que distante, através de uma live, mas espero em breve também, pessoalmente, a gente está se reencontrando aí. Né? É um prazer também estar aí com o Alex Minduim. Quando a gente conversou aqui sobre que você ia estar na live, aqui com o pessoal dos torcedores aqui de Porto Alegre, todo mundo achou ótima aí essa indicação, né? Falaram muito bem de ti, e garanto que a gente vai fazer aí um grande debate aí sobre essas manifestações aí que estão acontecendo em todo o Brasil. Né? Agradecer a Renata aí também, né? Professora da URGS aí. Então, vamos fazer... Não é? Desculpa. Renata, geógrafa. Né? Eu sou professora. Tá, beleza. Então, vamos lá. Primeiro, Renata, uma coisa que tu falou aí que é muito importante, né, essa questão dos dados, né? Hoje a gente está aí, a gente está com mais de 1 milhão, né, de pessoas infectadas, né, no Brasil, que já, de alguma forma, foram infectadas, né, mais de 54 mil mortes, né, no Brasil, e a gente está num contexto vivendo, né, uma pandemia onde a resposta do presidente, né, que a gente tem são respostas inaceitáveis, né, como comentários que ele já fez, né, como ele fala, né, e daí, né, gente no Brasil morre todo dia, coisas desse tipo que não tem como a gente não fazer algo em relação a esses comentários do presidente, né. E para a gente entrar nesse debate, acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que colocar é que a gente já vivia aí uma crise, né, que vem desde 2008, que a gente não superou ainda, né, e essa crise traz reflexos aqui no cenário de 2020, né. E aí teve 2013, grandes manifestações, né, 2014, 2016, né, e 2018 aí a mudança do governo, né. E claro que a gente está falando de um Brasil que historicamente é um país desigual, né, que tem muitas desigualdades, né, o país mais desigual do mundo, que tem uma concentração de renda gigante, né, que é um dos países com uma contradição enorme, né, quando a gente fala que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento, e tem gente morrendo de fome, né, tem um território gigante, né, e tem gente que mora embaixo da ponte. Então, é um país que tem essa desigualdade social, e claro que num momento de crise, essa desigualdade ela se aprofunda, né? Eu estava vendo uns dados do IBGE de 2017 para cá, teve um aumento na concentração de renda, ou seja, os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres, né, perderam parte de sua renda. Então, isso é muito grave, né? E no cenário de pandemia, essa situação ela se agrava, né? E aí a gente vê um governo, né, que diante dessa pandemia, que coloca também que é só uma gripezinha, né, mas a gente vê aí que tem mais de 54 mil mortes, então não é só uma gripezinha, né, toma medidas
são muito ruins e prejudiciais a uma população que hoje, né, vem sendo excluída aí do próprio isolamento social, né? Acho que uma das perguntas que mais, algumas mais surge, né, tanto no meio social aí, na própria mídia, é por que a gente sai para a rua, né, diante de uma pandemia, né? E aí a gente tenta trazer essas pessoas para a realidade, né? Porque hoje a realidade do Brasil é que a maioria da população não tem direito ao isolamento, né? O isolamento, ele é um privilégio hoje de um setor da sociedade, né? Que tem o privilégio de estar na sua casa, de ficar num espaço adequado, de ter uma renda, né? De poder, enfim, se dedicar aos seus filhos, né? Que estão sem escola. Então, esse debate que a gente traz é trazer essa realidade de que hoje, por exemplo, a maioria da população, ela não tem essa escolha, né, de viver em isolamento, porque elas não têm o básico, né, que seria ter água em casa, que seria ter dinheiro para comprar alimentos, né, e poder ter uma estrutura adequada em casa, né? Então, esse é um reflexo aí da desigualdade, né, que com essa crise ela vem se aprofundando, né, que é uma crise econômica e sanitária. Ao mesmo tempo, o governo ele fez uma escolha, né, uma escolha entre dar um suporte, né, para a economia ou para a crise sanitária. A gente acha que tem que dar suporte para os dois. Porém, ele fez uma escolha, que foi a economia. E ele acha que uma anula a outra. A gente não acha isso, né? Então, quando ele libera, né, trilhões para os bancos, né, e ao mesmo tempo cria uma série de empecilhos e dificuldades para liberar R$ 600, né, para os trabalhadores, isso é muito ruim, né? Então, hoje, a dificuldade que tem aí as pessoas que estão desempregadas, que houve um aumento do desemprego também durante a pandemia, né? Está tendo, né? A GM lá em Gravataí, por exemplo, demitiu muita gente há 2 semanas atrás, né? Os micros e pequenos empresários estão fechando suas portas, né? E tudo isso tem reflexo nessa pandemia, nessa crise econômica que está se aprofundando. Então, esses R$ 600, por exemplo, a gente sabe que também é uma renda baixa, né, para quem tem que pagar aluguel, para quem tem que sustentar seus filhos, né, e é uma medida que, mesmo baixa, ainda está sendo muito difícil desses trabalhadores ter o alcance a essa renda, né. Então, esses dias eu estava vendo na TV, apareceu uma família que estava de madrugada na fila da Caixa Econômica Federal, né, e estava com seu filho de colo, devia ter 1 ano e pouco, né, e eles estavam ali naquele horário com uma criança, né, no colo. Não era porque eles queriam ter um dinheiro a mais, é porque eles dependiam daquele dinheiro para ter o mínimo, né, para sobreviver. Então, tá expondo aquelas pessoas, né, aquela situação é muito triste, é revoltante, né, e a gente tem que cobrar essa situação do governo, né. Eu acho que depois até o Alex pode falar melhor sobre a questão das organizações e as manifestações de rua, né, principalmente lá em São Paulo e tal, que foi o início ali, né, no Brasil. Mas, assim, quando a gente sai para a rua, né, justamente a gente está tentando reverter esse quadro que o Bolsonaro aí está agravando, né, de não dar de não ter políticas, né, eficientes para esse setor da sociedade. Então,
essa família que estava lá na fila da caixa, com certeza estava lá porque estava precisando do dinheiro, né? E sendo que os meios digitais também para acessar esse auxílio, eles já é uma forma de excluir, né, boa parte aí da população que não tem acesso aos meios digitais. Então, tu vê, é uma série de situações, né, que vão acumulando e faz com que as pessoas, né, de alguma forma tentem lutar contra isso, né. A gente viu que no início aí da pandemia, né, tinha bastante panelaço e tudo mais, só que hoje o panelaço, né, não é mais uma medida de manifestação, porque teve uma limitação, né? Não tem mais como tu ficar na tua janela ali batendo panela, enquanto as pessoas não têm o mínimo dentro de casa, né? Então, acho que é mais ou menos essa situação que a gente está vivendo, esse cenário aí de crise política e de crise econômica que a gente vem vivendo no Brasil, né? E o grande, vamos dizer, impulsionador dessa situação, ele tem um nome, ele defende uma política, né, clara aí, que é o Bolsonaro, né, e a sua família aí, seus aliados, que estão defendendo aí essa política de exclusão aí da população, e que faz com que aumente o número de mortes, né? Então, é por isso que a gente acha imprescindível que, para acabar com as mortes, não acabar, né, mas pelo menos prevenir, de forma, né, a diminuição, né, ter uma diminuição das mortes por conta do Covid-19, tirando o Bolsonaro do governo, né? Então, eu acho que as manifestações, ele tem primeiro esse caráter aí político de estar defendendo aí essa parcela da população que não tem esse direito, né, ao isolamento. E também surge aí uma nova, vamos dizer, um novo sujeito, né, que são os torcedores, né. Eles foram aí a linha de frente, né, nas organizações das manifestações, e muito, vamos dizer assim, surpreendente, porque até então é um setor que a gente não via como sendo um sujeito político, vamos dizer, e está se mostrando aí, né, com um papel que vai além dos estádios, né? A gente sabe que tem movimentos de arquibancada, coisa que eu aprendi aí com os meus companheiros que estão na luta, eu e hoje nas manifestações, né, aqui de Porto Alegre, movimentos de arquibancada, que eles ali são uma resistência, né, a tudo aquilo que o futebol por muito tempo representa, que é coisa de homem, que é o futebol, não se pode falar de política, né, não se pode misturar os dois, e esses companheiros aí estão dentro dos estádios, né, fazendo essa conscientização, fazendo essa resistência, né, de defender as mulheres no futebol, de defenderem os homossexuais no futebol, né, e também politizar por essa questão de conscientização, né, em relação à política mais geral. Então, é muito importante aí essa organização que vem surgindo, né, esses movimentos, nessas manifestações de rua, né, que tem como um ator aí, um dos atores, né, além do movimento social e tudo mais, os torcedores, né, de futebol aí que estão dando um belo exemplo nacional, né, de que o caminho é esse, né, o caminho para derrotar Bolsonaro, para salvar vidas, são as manifestações de rua, são as organizações aí organizar a luta de forma consciente, né, e eu acho que daí aqui em Porto Alegre a gente está fazendo isso bastante, que é ter bastante, organizar bastante as manifestações de uma forma que garanta também minimamente as orientações, né,
sanitárias aí, de manter o distanciamento, né, de distribuir álcool, de usar máscaras. Então, é muito importante aí que a gente faça essas manifestações e também de forma consciente que a gente está vivendo numa pandemia, né? Então, reforço aí que essas manifestações, elas têm que continuar, porque, na minha opinião, é a única saída para a gente ter de fato, uma melhora aí na situação de vida, né, desses trabalhadores que hoje estão à mercê aí da própria sorte, porque o governo não tem dado a devida importância que deveria estar dando, né. Então, eu vou fechando por aqui a minha fala inicial, né, quero ouvir agora aí o Alex, que tem muito aí para contribuir, né, sobre as questões das manifestações, e a gente vai, então, depois esperar aí as perguntas. Passar aí, companheiro. Vai lá, Alex. Fala, Tamires, tudo bem? Uma boa noite para você. Grande satisfação estar com você, estar com as professoras, os professores, os alunos aí da Federal. Forte abraço para todas as torcidas de Porto Alegre, a torcida internacional, a torcida do Grêmio, o pessoal que faz parte aí das organizadas, os das gerais, na verdade, né? Todos vocês aí são mais que importantes nesse processo que a gente iniciou praticamente há 5 semanas atrás, com os torcedores e com as torcedoras aqui no estado de São Paulo, né, e que estendeu de uma forma muito rápida e abrupta para o restante do país. Eu posso dizer, Tamires, que essa ação nossa que está ocorrendo no país, sobretudo agora nesse último ato em Brasília, é uma ação combinada, sobretudo com a militância que envolve e que está inserido dentro da torcida organizada. As torcidas, via de regra, elas nasceram nos modelos que a gente enxerga hoje, né? Nasceram em plena ditadura militar, boa parte delas, ou seja, a década de 60, a década de 70, né? E já nasceram com o cerne de combater, inclusive, o status quo da época, né? Ou seja, dentro dos clubes e fora dos clubes, combater os ditadores, né, os desmandos que envolviam esses clubes, ou até mesmo a própria sociedade, no caso da Gaviões da Fiel, no caso da torcida jovem, a torcida independente, que até pelo nome mesmo é independente, né, contra os países que culminavam e que lutavam pela independência, né? E a própria Mancha Verde, que dentro desse grupo aí foi a última torcida a ser fundada em 1986, mas também com esse cerne de contestação, inclusive, da sociedade à época. E todas elas tendo aí a tua importância, né, sobretudo no processo de redemocratização do nosso país, lutando pelos movimentos de Iratajás e outras lutas que culminaram, inclusive, para o fortalecimento da queda da ditadura militar no nosso país. Ou seja, Tamires, o pessoal, muitas das vezes, vê ou está enxergando esse movimento dos últimos 5 finais de semana com certo prazo, uma certa surpresa, né? Achando que, poxa, que bom que elas aderiram a essa questão da manifestação. A gente pensava que torcida organizada só pensava, ou só era constituída pela questão da violência em si, né? Porque é assim que as torcidas são apresentadas para a nossa sociedade, né? E muitas das vezes a gente não tem e continua não tendo, né, espaços para expor o que é uma torcida organizada, né? Para que ela serve? Quais são as funcionalidades de uma torcida organizada? Né? O que ela contribui com a sociedade? Né? Ou seja, a torcida organizada, talvez, ela faz o trabalho que muitas vezes o Estado deixou de fazer, né? No que diz respeito a atender esse jovem, sobretudo esse jovem da periferia, né? E reeducar e reinserir, inclusive, para essa sociedade. Né? É através da torcida organizada, muitas vezes, que esse jovem enxerga outros horizontes, né? Enxerga uma outra sociedade e enxerga também uma outra perspectiva. Eu, por exemplo, sou fruto de torcida organizada, faço parte, né, até hoje, presidi na Anatório, estou no finalzinho da carreira, né, literalmente como torcedor organizado, já participando um pouquinho mais ativo da vida política do clube que eu amo, no caso do Corinthians, né? Mas eu sou fruto de torcida organizada, né? Fruto de torcida organizada, tenho 2 formações, falando 2 línguas, enfim, talvez se não fosse a torcida organizada na minha vida, né, eu estaria ainda em pleno Capão Redondo,
né, ou seja, extremo sul da zona sul de São Paulo, um lugar que já foi considerado um dos lugares mais violentos do mundo, né, e talvez dentro de uma criminalidade, talvez dentro do ostracismo, talvez não enxergando os outros horizontes que a sociedade, muitas vezes, nos coloca. Então, a torcida, ela me permitiu, e assim permite também uma série de jovens, né, a enxergar outros horizontes e partilhar outras perspectivas, né? Então, quando as pessoas, ou até mesmo os acadêmicos, né, veem com surpresa a participação das torcidas organizadas num momento como esse, né, muitas das vezes é por falta daquela questão de se aprofundar, né, no que diz respeito a essa tribo, né, a esse pessoal que muitas das vezes só é apresentado no cunho voltado para a questão da violência, né, sobretudo a violência voltada para o futebol. Mas as torcidas, elas têm se movimentado, né, sobretudo nos últimos anos. E eu costumo dizer, Tamires, que as faixas, né, que muitas das vezes a sociedade visualiza nas arquibancadas, elas não são plantadas ali à toa, né? As faixas defendendo, por exemplo, o governo Dilma, né? As faixas defendendo a permanência dela, a ida das torcidas, inclusive, a Brasília, né? Expondo ali que esse governo deveria continuar, né? Ou seja, se colocando literalmente contra o golpe, né? A posição de boa parte das torcidas organizadas no período eleitoral contra esse governo genocida de Jair Bolsonaro, né? E é bom que se deixa claro, Tamires, boa parte dos torcedores que fazem parte da torcida organizada, eles têm a ciência do seguinte: dentro de um processo democrático, você pode ser governado por um governo de esquerda, de centro e de direita, faz parte do processo democrático, né? Mas o que estamos vivendo hoje, e que boa parte dos torcedores tem a clareza, é que nós estamos visualizando um governo que literalmente não tem compaixão para com o povo brasileiro, né? Ou seja, a questão de apoiar ou não hoje o governo de Jair Bolsonaro, né, é uma questão de caráter, Tamires. Não é questão nem de posicionamento político, de direita ou de esquerda ou de centro. É questão de caratismo, né? Ou seja, hoje um eleitor do Bolsonaro, o cara que defende o Bolsonaro, né, é esse camarada que gosta de se sobressair em cima da nossa sociedade, né? Aquela classe média que o Milton Santos menciona, que é a classe média que sempre lutou por privilégio e não pela emancipação dessa sociedade. Agora, essa classe social, que é a minoria, né, que é racista, que é preconceituosa, que é misógina, que é homofóbica, que é xenofóbica, e que ainda tem uma visão colonialista, no sentido de idolatrar países como os Estados Unidos, né, essa classe social, ela precisa ser combatida, né, e combatida das formas que elas se colocarem. E quando eu falo das formas que elas se colocarem, ou como elas se colocaram, é porque essas classes sociais aí, ou essa classe social, ela já demonstrou a clareza, e com clareza, né, o que ela pensa e o que ela pretende fazer, inclusive, com as outras classes sociais. Haja vista as agressões, fato, inclusive, que culminou com a ida das torcidas organizadas para as ruas, as agressões que sofreram os funcionários do sistema de saúde, né, em Brasília, né? Haja vista as agressões de transeúntes, aí em Porto Alegre, inclusive, teve uma mulher que tomou um soco literalmente no rosto, todo mundo viu, né? Haja vista uma transeúnte, né, que fez uma palavra, gritou uma palavra de ordem contra o Bolsonaro em plena Avenida Paulista, cinturão financeiro do país, e foi alvejada com um tiro na cintura, né, que a imprensa, infelizmente, deu muita pouca notoriedade. Ou seja, esses camaradas que estão aí, né, essa classe minoritária que está aí, né, ela literalmente, ela está colocando, ou querendo fazer valer, o anseio e a vontade dela, né, de ter uma sociedade extremamente violenta, de ter uma sociedade em que os privilégios se sobressaiam, né, e que, acima de tudo, que a Constituição brasileira não seja respeitada, inclusive as instituições constituídas. Então, nesse sentido, Tamires, as torcidas têm essa sensibilidade de povo,
né? Atrelado à questão da pandemia, atrelado à questão de perda de amigos, de colegas, de gente de dentro da própria torcida, atrelado ao crescimento acachapante de desemprego, atrelado, inclusive, como você bem mencionou, né, ao fato de não poder ter a sua quarentena com tranquilidade, com segurança, né, e, acima de tudo, né, com qualidade. Ou seja, ficou muito claro para esses torcedores, né? Muitas vezes o pessoal tem perguntado, Alex Minuim, mas esse pessoal que está aí nas ruas são de esquerda, são progressistas, quem que esses caras são? Aí eu respondo, são povo. É povo, gente do povo, gente que no momento, inclusive, votou em Jair Bolsonaro, né? Mas que está vendo e sentindo na pele, literalmente, tendo entendimento do que é esse governo. E por isso que estão indo nas ruas, né? E aí dá o nome ao que quiser, se arrependeu, não se arrependeu. Minha modesta opinião, isso se chama percepção, né? Percepção de que um governo, ou do que um governo pode ocasionar para a vida dele, para a minha vida e para a vida, sobretudo, da massa periférica. E é por isso que essas torcidas estão indo às ruas, né? Se arriscando, literalmente, em meio à pandemia, né? Eu fui questionado semana retrasada por um programa de rádio, não vou falar o nome do programa por ética, mas vocês não deveriam estar ali de quarentena, se resguardando? Vocês não acham que essas movimentações que vocês estão fazendo não pode agravar ainda mais a situação, né, da população? Né? Eu respondi, gente, primeiro, quais são as condições que esse governo tem dado para essa galera ficar em casa? O governo federal, no caso, reportando o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo é a Prefeitura do Estado de São Paulo, e que está sendo reproduzido em vários cantos do país, infelizmente. Quais são as condições? No caso do governo federal, Tamires, se discute tudo do que envolve a particularidade desse déspota aí, né? Ou seja, que envolve os filhos, que envolve ministros, né? Que envolve gente do alto escalão, mas não se discute a questão essencial, né? Quais seriam as questões essenciais, né? E que diz respeito justamente à população brasileira, né? O auxílio, né? A suspensão de um aluguel, a negociação com as grandes financeiras para quem paga financiamento público, a isenção de impostos, né? Para aquele camarada que mora no fundão das periferias, inclusive aí de Porto Alegre, poder comprar o seu botijão de gás, né? E a renda básica de cidadania, sobretudo para a população ativamente econômica do nosso país, esses 186 milhões aí de brasileiros, tá certo? Agora, essas deveriam ser as prioridades desse governo, para que esse cidadão pudesse ficar em casa com tranquilidade, né, e se resguardando dessa pandemia. Quando os caras falam, por que vocês estão indo às ruas? Nós já estamos nas ruas por conta da necessidade de pagar justamente essas contas que não param de chegar nas nossas casas. É por isso que esses torcedores estão pipocando o Brasil afora, em mais de 18 estados, e indo às ruas, né? Para expor para a sociedade e para o mundo, né, o que esse déspota, né, o que esse governo genocida está fazendo com a população brasileira. Porque o que o Jair Bolsonaro está fazendo, Tamires, é quase, se não, uma eugenia, né? Ou seja, a prática de eugenia ali, ó, colocada na nossa frente, em que quem tem o poder aquisitivo se sobressai e quem não tem o poder aquisitivo morre. E quem está morrendo tem endereço, tem cor, tem idade, enfim. Nós não podemos parar, Tamires. Nós não podemos parar, porque se a gente se calar, né, essa situação que tem se agravado semana após semana, ou seja, está se morrendo no país, Tamires, uma média de quase 5 mil pessoas por semana aí, né? Quase 500 pessoas aqui no estado de São Paulo por dia, né? No final de semana passada, que nós estávamos em Brasília, eram 50 mil pessoas, hoje batendo 53, domingo, muito provavelmente 55 mil pessoas, ou seja, em situação de guerra, Tamires, tem que se haver prioridade, e esse governo não tem prioridade nenhuma, né? Ele não faz uma menção, nenhum processo
em que conscientiza o povo do que a gente está vivendo e que não tem paradeiro, a gente não tem uma meta exclusiva que um economista, que um camarada especialista na área da saúde fala, olha, a partir do mês de setembro estaremos muito mais tranquilos, a partir de novembro estaremos muito mais tranquilos. Quem dá essa previsão, Tamires, quem dá essa previsão é, no mínimo, hipócrita, porque nós estamos vivendo algo no mundo sem precedentes. Nós não sabemos aonde essa pandemia irá parar e como ela vai parar, né? Ou seja, se estamos em guerra, nós temos que viver em situação de guerra. E em situação de guerra, Tamires, o que é posto como prioridade é a vida. É a vida. A questão econômica se recupera, né? A questão econômica se recupera. E esse governo já deu outras e outras e outras razões de que não pensa no povo brasileiro. Haja vista 1 trilhão e 300 milhões de reais destinado às grandes financeiras, né? Haja vista o nó que esse governo faz no sentido de sufocar economicamente a população. Haja visto o crescimento acachapante do desemprego. Ou seja, é em cima dessas questões, né, que tem prejudicado o povo brasileiro, que esse governo quer impor, literalmente, a agenda dele. Né? Não é só a agenda liberal, não é só a agenda neoliberal, Tamires. É a agenda do autoritarismo, da palavra única, né? Do crescimento das milícias, da intensificação da opressão da massa periférica. E isso, para as torcidas organizadas, está mais que claro. Então, eu digo para você, Tamires, se Eu acho que acho que caiu a internet, né? Peraí. Acho que caiu a internet aí do Alex. Eu acho que sim, eu acho que sim. Vamos ver se volta. Vamos ver se a gente consegue contato com ele. Cíntia e Rejane, enquanto isso, pessoal que está assistindo, né? Lembrando aí, vamos colocar perguntas também para dialogar, para encaminhar. Já tem algumas perguntas bem interessantes e também pessoal das organizadas aqui aparecendo, né? E aí o pessoal aproveitando aí, Renata, mandar um abraço aí pro pessoal da Coluna Vermelha que está assistindo. Abraço, grandes lutadores. Estão com a gente aí nas manifestações de rua. Sim. Muito importante aí esse apoio e estão aí prestigiando o Alex Miduim, esse debate, muito importante. Pessoal também do coletivo negro indígena do litoral aí que está presente, né? Estamos aí fazendo aí grandes iniciativas aí no litoral também, nos quilombos e nas redes sociais aí, muito importante. Tem uma galera aí assistindo a gente aí, pô, aproveitar então, vou mandar mais abraço aí, pessoal ali da Surgs aí que tá assistindo, a Berna, a Valnesa, a Sibila, galera ó do litoral, o Zé Lencastro, estudante lá do litoral, grande pessoa, a Paula aí da Coluna Vermelha, tá aí com a gente, a Márcia, que é também da Surgs, coordenadora, Márcia Tavares. Pô, esse cara aqui, ó, meu bruxo, peraí que eu vou falar. Samuel tá com a gente aí. Aí disparando nos comentários, né? Isso aí, Samuel. O Isaac aí, estudante do litoral, também tá com a gente. Uma galera aí, só gente boa, acompanhando o debate. Ó, o Alex voltou. Alex tá tentando se reconectar, gente. Aí, Alex. Sim. Ah, voltou. Exato, desculpa, gente.
Acabou a conexão aqui. Acontece, né? Acontece. Coisa ao vivo é assim mesmo. Isso aí. Mas eu já estava concluindo já, Tamires, e eu tinha falado o seguinte, que se for, né, para a gente morrer por conta desse sufocamento que esse governo está querendo colocar, e já está colocando para a massa periférica, esse sufocamento econômico, né, que a gente vai morrer de pé, gritando aos 4 cantos do país, né, sobre tudo o que está ocorrendo, né, com o povo brasileiro. Nós vamos chamar a atenção do mundo, não tenha dúvida disso. Haja visto o que está ocorrendo nos 18 estados do nosso país. Né? Por isso nós estamos conclamando, dialogando com os movimentos sociais. Né? Os movimentos sociais têm ligado para a gente constantemente, ou para cada diretor da Anatorg, que está espalhado aí nesses 21 estados, né? Poxa, mas esse movimento de vocês aí é de esquerda, é de direita, é progressista, não é progressista? Esse movimento é do povo brasileiro, gente. Esse movimento que está posto aí é do sufocamento que esse governo tem feito com a massa periférica, né? Se os movimentos sociais quiserem se somar com a gente, nós estaremos mais que juntos, né? Mais que juntos, sobretudo os movimentos de vanguarda, como o MST, o MT, né? A UNE, a UBS, né? Nós temos clareza do que a gente está fazendo e temos clareza, acima de tudo, do que a gente defende para a sociedade brasileira, né? E é claro, o que a gente defende para a sociedade brasileira, Tamires? Nós defendemos um governo que expande, ou que poderia expandir as universidades federais pelo país afora. Nós defendemos o governo, ou os governos, né, que apoiaram as políticas de ações afirmativas. Né? Nós defendemos o governo que apoia, literalmente, a participação ativa das mulheres e da política do país. Agora, se esse governo é de esquerda, é de centro, Tamires, para a gente que é povo, que não discute à luz da teoria, né, do que é esquerda, do que é direita, mas sente e tem sensibilidade, nós estaremos com esse governo aí. O governo que defende essas bandeiras que eu acabei de colocar para você. Agora, esse camarada, né, que, embora foi eleito pelo voto, não dá para a gente defender. Não dá para a gente chegar e fazer uma menção positiva. Não é só por conta das sanções, não, do sancionamento que esse camarada colocou contra as torcidas organizadas do nosso país. Né? Porque ele colocou. Criminalizou ainda mais o nosso movimento. Né? E olha, veja, Tamires, como é que é as coisas no nosso país. Bastou as torcidas irem para as ruas, para as forças conservadoras dentro do Congresso da Câmara dos Deputados, querer colocar as nossas manifestações legítimas como manifestações terroristas. Ou seja, nós estamos vivendo um momento que não se pode contestar, né, algo que o povo está sentindo literalmente na pele, pagando com a vida. Né? E isso nós não vamos parar. Os telefones não param, Tamires. Né? O e-mail não para, o WhatsApp não para, o Instagram não para, é ameaça, é isso, é aquilo, tal. Vou falar uma coisa para você, Tamires. Para quem nasceu no Capão Redondo, né, e está vivo, com 42 anos, está mais que no lucro. Agora, nós não vamos parar de conscientizar as torcidas sobre a força e o poder que elas têm, e pode exercer, e tem que exercer, né, para ver uma sociedade justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais participativa e, acima de tudo, que seja respeitada. Nos dias de hoje, não está sendo respeitada. Né? Olha o sacrifício que o povo tem para sacar R$600. E o governo ontem, inclusive, na maior cara lavada, fala, não, olha, eu vou parcelar em 2 vezes R$300. Poxa, gente, pelo amor de Deus, é um camarada que não tem sensibilidade de humano, não tem humanidade. Né? Destina 1 trilhão e 300 mil para os bancos, né? Se a gente dividisse isso aí para a massa ativa, economicamente ativa do nosso país, poxa, basta fazer uma conta simples de divisão, nós vamos ter tranquilamente aí 6 meses de muita tranquilidade para esses 186 milhões de brasileiros, inclusive para passar com muita tranquilidade a sua quarentena, né? Não é isso, né? O camarada beneficia as financeiras, os grandes financeiros, os grandes bancos, mas não beneficia a pequena empresa, a média empresa,
que são, literalmente, né, detentoras de geração de emprego no nosso país. Né? São elas que geram emprego, que mantêm, inclusive. Enfim, Tamiris, muita coisa que a gente tem discutido, né? Mas nós não estamos indo às ruas aleatoriamente. Os torcedores e as torcedoras, sejam eles pertencentes às torcidas organizadas ou não, sabem muito bem o que estão fazendo. Né? E é por isso que a gente tem conclamado, literalmente, todos os movimentos sociais, os estudantes, os partidos progressistas, né, do nosso país, para se somar a essa luta que iniciou há 6 semanas atrás com as torcidas organizadas aqui do Estado de São Paulo. Isso. Estava aqui pegando algumas perguntas, né, gente, para passar para vocês. Aquilo que a gente falou ali no início é sempre um debate, infelizmente, polêmico, inclusive dentro do campo da esquerda, é um debate polêmico. Inclusive, se a gente, né, a pauta dessa live, dessa tertúlia, que o tema é a tomada das ruas a partir de uma conjuntura de fascismo, né, de um presidente que tem uma base eleitoral focada muito nisso. E não as ruas, talvez, como se a gente fosse pegar em 2013, né, seria a mesma abordagem, né, como é que a gente faria essa abordagem, né, mas acho que esse não é o ponto também do debate de hoje. E aí, coloco algumas questões aqui que eu vou ler para vocês, eu não sei se a gente coloca na tela também, para ficar mais... Aqui o Isaac pergunta, né, a tomada das ruas ainda é, em várias frentes, a única forma de manifestação que choca e mobiliza grupos específicos da sociedade. Agora, com a pandemia, muitos que sairiam ficam em casa por causa do vírus. Como unir esses dois núcleos, né, o que estão nas ruas e os que estão em casa mobilizados? A outra pergunta, também para deixar, é de Elmusa Salimen, que, através da campanha Fica em Casa, né, a esquerda pequeno-burguesa ficou totalmente paralisada, mesmo que a burguesia abrisse todas as suas fábricas. O Fica em Casa foi uma campanha eleitoreira? E eu não sei se surgiu agora, eu vou botar aqui no chat para vocês olharem. Aqui tem as duas perguntas ali. E aqui, né, uma esquerda pequeno-burguesa que acha que as pessoas das torcidas são antissociais, marginais, etc. Esse posicionamento é falta de proximidade com o povão? Aí eu até já, né, me coloco a dar um palpite que sempre teve, né, gente? E claro que vai sendo mapeado da mesma metodologia a criminalização dos movimentos sociais, a criminalização da pobreza, Então, eu acho que quem vai para a rua, principalmente nessa conjuntura, quem está indo para a rua agora, sabe que vai ser criminalizado, né? Inclusive, às vezes, dentro dos próprios atos, né? Criminalizado pelos seus próprios companheiros de ato, dependendo das ações da metodologia que está encampada aí, né? Assim como foi em 2013. Então, eu acho que essa criminalização, ela é naturalmente, né? Porque é isso. E aí é isso, é uma criminalização que agora está sendo votada, né? Que tenta se votar como uma manifestação terrorista, né? Manifestação das ruas. Mas é isso, pessoal. Eu deixei para vocês ali as perguntas no chat para vocês dois responderem. Acho que a Tamires pode começar, né? Certo. Antes vou continuar com meus abraços aí, Renata, Alex. E, o pessoal aí, o Mário Azeredo está presente, a Neiva Lazarotto, a Marlise Paz também, grande companheira aí de luta, que está nas manifestações também conosco. E vamos às perguntas, então. Hoje, as manifestações de ruas, elas são muito importantes, elas cumprem também
um papel, um serviço essencial, né? Porque, assim como os trabalhadores aí dos hospitais, eles têm que cumprir esse papel, né, de estar indo salvar vidas, né, nos hospitais, enfim, nos postos de saúde. Hoje as manifestações de rua também cumprem esse papel, porque é essencial que a gente tire o Bolsonaro do poder para poder salvar essas vidas, né? E a gente também não pode esperar que o STF, por exemplo, e o Centrão ali, o Congresso, né, venha a tirar uma posição, né, de defesa aí desses trabalhadores, porque a gente sabe que, se tratando de Brasil, né, essa saída que eles vão propor é compactuada, né, vão fazer um grande acordo para tentar amenizar aí essa crise política. Então, a gente não pode esperar essa saída, né, via parlamento, via Congresso, via STF, né, a nossa saída, a saída que os trabalhadores têm que estar defendendo e têm que se movimentando é as manifestações de rua, né, e o isolamento social, em primeiro lugar, a gente defende, né. A questão é que o isolamento não pode se dar dessa forma, justamente pelas coisas que a gente já colocou aqui. O isolamento hoje é um privilégio, né, de uma parcela da população que está sendo aí, podendo ter as condições, né, adequadas de estar em isolamento social. Até, pegando aí o exemplo dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos vive uma outra realidade aqui do Brasil, né? E com os casos de racismo que aconteceu lá, foi a grande motivação das grandes manifestações, né, de rua após a morte ali do George Floyd, né? Então, é uma realidade que ela é parecida com a do Brasil, né, com motivações diferentes, né? Então, mesmo com a pandemia, é essencial que a gente tente, de alguma forma, defender aí a classe trabalhadora, né, que são os mais atingidos com a questão da pandemia por falta de política do governo Bolsonaro. E aí até o Alex colocou ali, né, que ele é de Capão Redondo. Uma coisa que eu fiquei muito, muito feliz de ter visto, né, o Mano Brown, o pessoal saindo também, indo para as manifestações, né, é um dos poucos apoios que a gente tem aí, né, de artistas, enfim, de pessoas que são do movimento social e que têm um certo peso aí na sociedade e que está se manifestando a favor, né, das manifestações de rua, né, até o Mano Brown, para quem não conhece, é dos Racionais, né, e ele tem várias músicas, e uma delas, até um trecho que esses dias eu compartilhei ali, que é A Fúria Negra Ressuscita Outra Vez, né, que ele coloca numa música dele e vem muito a calhar dessas manifestações aí que estão acontecendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, que recentemente aí a gente teve grandes atos aí contra o racismo, né, contra o genocídio da juventude negra, que aqui no Brasil também é uma realidade, né, que a cada 23 minutos aí morre um jovem negro. Então, a gente também tem que ver essas políticas que são direcionadas, né, a esse setor da sociedade, que são os jovens negros, que é a população negra de periferia. É isso, passar então para, né, eu coloquei ali para responder, mas mais para dialogar, né? Agora um Minduim. Veja, Renata, quando se fala em torcida organizada, no primeiro momento, né, a imagem que as pessoas têm, o que a sociedade tem, é justamente atrelada à questão da violência em si, né? Agora, a gente precisa entender o porquê que essa imagem é colocada
já na nossa cara quando se fala em torcida organizada. Torcida organizada é povo organizado, é massa, né? Ou seja, a nossa sociedade, sobretudo a elite da nossa sociedade, tem um pavor de povo organizado. E a partir do momento que essa massa, né, ela passa a se politizar e disputar espaços de poder, como câmaras municipais, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, ou seja, é um elemento que precisa ser combatido, é um elemento que precisa ser minado, é um elemento que, inclusive, precisa ser dividido, né? Como muitas vezes ou como muitas vezes foi, né? Acontece que a Anatorg, a Associação Nacional das Torcidas Organizadas no Brasil, ela vem fazendo um outro papel. Ela tem colocado para as torcidas organizadas, né, os bastidores da disputa do poder, né, no que diz respeito aos clubes e no que diz respeito aos respectivos estados que essas torcidas estão inseridas. Né? Por que em muitos dos estados, políticas absurdas como futebol, jogos de torcida única, é implementado, muitas das vezes, sem ter uma única contestação pelos veículos de comunicação, por exemplo. Né? Porque numa sociedade como a nossa, o futebol profissional, né, que emprega, em média, quase 6 mil jogadores, né, somente 10% ganha acima de 100 mil reais e se isenta de fazer manifestações políticas, inclusive. Né? Por que ocorre isso? Né? Então, a Anatólia fala, olha, peraí, é 10% que ganha acima de 100 mil, e os outros 90% ganham em torno de 2 mil, 3 mil, 5 mil reais, 10 mil reais. Ou seja, essa glamourização, ela só está numa pequena parcela destes jogadores que, na maioria das vezes, né, são oriundos das regiões periféricas do nosso país. Então, é isso que a Anatólia vem fazendo, né, colocando o torcedor para reflexão. Basta um campeonato, tem que ser campeão, né? Ser campeão é maravilhoso, mas ter o clube com a sua saúde financeira é melhor ainda. Ter um clube com sensibilidade social e com responsabilidade social é melhor ainda. Ter o clube se utilizando do esporte como ferramenta de inclusão, sobretudo da massa periférica e da juventude periférica, é melhor ainda. Né? Ou seja, a Anatorg, de certa forma, está colocando um processo de reflexão para essas torcidas organizadas e mostrando um caminho para que elas se utilizem do poder que tem de movimentação de pessoas, né, em benefício das próprias instituições, em benefício delas mesmas. Né? Então, por isso que a gente chega e fala, olha, quando for ter um clássico, né, as lideranças precisam conversar, para não cair em armadilhas ocasionadas, muitas das vezes, por agentes da segurança pública, por agentes do poder público, pelos clubes, pelos dirigentes, porque em meio a essa divisão das torcidas, ou dos torcedores, esses caras reinam. Haja vista o que esse governo de Bolsonaro tem feito com o futebol brasileiro, como ele tem se utilizado do futebol brasileiro. Né? Indo praticamente em quase todos os clássicos, vestindo praticamente mais de 9 camisetas de times distintos. E o torcedor, o camarada que frequenta a arquibancada, sabe que isso não existe. O cara que é torcedor do Internacional aí em Porto Alegre, ele vai ser torcedor do Internacional do Iapoque ao Achuí. O cara que é gremista, ele vai ser torcedor do Grêmio do Iapoque ao Achuí. Não existe essa questão de torcer para o Grêmio aí em Porto Alegre e em São Paulo torcer para o Palmeiras, né? Não existe isso. Agora, para o nosso presidente, não existe. Aonde vai ser a final do campeonato gaúcho? Quem são? Internacional e Grêmio. Então, pois bem, quem é o campeão? É o Grêmio. Quem é o campeão? Internacional. Eu visto a camisa do Grêmio, eu visto a camisa do Internacional. Para fazer, literalmente, o quê? Politicagem. E é nesse sentido que a gente tem colocado o torcedor para reflexão. Né? Reflexão no sentido do quê? Temos que fazer valer o nosso poder. Para você ter uma média, Renata, em 6 anos de Anatória, é um trabalho gradativo, moroso, custoso. Já visto o nosso trabalho, todos eles, né? Todos os diretores, nosso trabalho é totalmente voluntário. Né? É dentro da nossa
do nosso pequeno tempo que a gente exerce essa função, ou que eu exerço essa função de presidente da Anatorg, junto com os meus diretores, os 20 diretores espalhados Brasil afora. Mas veja, a gente, nesse período de 6 anos, a gente está fazendo quase, não uma revolução, mas uma transformação contundente, né, sólida, no sentido de despertar o grau de politização do torcedor. Na última eleição, ou seja, em 2018, a Anatorg ela foi responsável por incentivar e mostrar o caminho das pedras para a disputa política de pelo menos 47 torcedores, que disputaram, inclusive, vagas nas Assembleias Legislativas ou na Câmara dos Deputados. Né? Desses 47 torcedores, 5 foram eleitos. 5 estão dentro dos parlamentos. Um, inclusive, aí em Porto Alegre. Né? Ou seja, quando você adentra no espaço de poder, você automaticamente potencializa a sua instituição e a sua instituição passa a ser respeitada, literalmente. Porque o voto custa muito dentro de um parlamento. E o que a gente coloca para as torcidas organizadas é que nós somos, talvez, o 3º, 4º ou 5º maior movimento social do país. Né? O que nós colocamos nós precisamos se ver quanto classe. Quanto classe. Esse é um segundo ponto. Terceiro que a gente coloca, galera, tem-se a bancada ruralista, tem-se a bancada evangélica, tem-se a bancada católica, tem-se a bancada que envolve os sindicalistas, e tem a bancada dos empresários, né? Tem a bancada do LGBT, né? E tem a bancada também da bala. Nós precisamos criar a 8ª ou a 9ª bancada. A bancada, aliás, dos dirigentes, né, de futebol, e nós temos que criar a 8ª ou a 9ª bancada. A bancada das torcidas organizadas, dos torcedores do nosso país. E a nossa meta, Renata, é que nesse ano, né, que ocorre as eleições municipais, se eu não me engano, acho que foi até adiado para novembro, hoje já está batendo 87 candidatos no país inteiro, a vereador, nas grandes cidades e nas pequenas cidades, todos eles ligados à torcida organizada. Né? Com isso, você pode me perguntar, poxa, mas qual é a intenção da Anatorg em relação a isso aí? É mostrar para as torcidas que o voto dentro desse parlamento, ele traz, né, benesses para essa classe social, né? Essa classe social que muitas das vezes, Renato, é a primeira, literalmente, a resolver o problema, ou os problemas que surgem na nossa sociedade. E é isso que não é colocado, é isso que a grande imprensa não dá notoriedade. Ela dá notoriedade a um pequeno grupo de 60, de 80 torcedores que, porventura, num dia de clássico, entram em conflito, né? Mas esquece o montante a maior. Ou seja, eu posso pegar um clássico, Grêmio e Internacional, um clássico que dá em torno aí de aproximadamente 60, 70 mil pessoas no Beira-Rio, por exemplo, ou no estádio do Grêmio, no Olímpico, é isso? No Olímpico. Esqueci o nome. Agora é a Arena. Isso, no Arena, né? Ou seja, você pega um fato minoritário, de 60 torcedores contra 60, se for isso, né, e dá uma notoriedade já maior. E aonde que fica os 62, os 58 mil torcedores? Né, que estão, inclusive, nas arquibancadas, que saíram, inclusive, das suas respectivas instituições. Só que a imprensa, ela vai lá e massacra, né, para que o senso comum visualize a torcida organizada, o torcedor organizado ou não organizado, o torcedor de forma geral, de maneira criminosa, né? Por isso que causa pasmo essa ida dos torcedores às ruas, inclusive do campo da esquerda. Não, esses caras não dá para dialogar, não, esses caras são violentos, né? Esses caras aí, não sei não, poxa, vamos com calma. Gente, se torcida organizada não representa o anseio dessa sociedade, representa o quê? Qual instituição ou qual segmento da nossa sociedade dispõe
né, literalmente de todo extrato dessa sociedade, né? Branco, preto, amarelo, homem, mulher, gente da periferia, gente de classe média, gente rica, pertence às torcidas organizadas, né? E nós temos também as nossas contradições, as contradições que a sociedade apresenta, né? Em um debate, foi questionado, mas as torcidas organizadas, elas são homofóbicas. Homofóbica é a sociedade, querido, e a torcida, ela faz parte disso. Isso pode ser mudado? Claro que pode ser mudado, né? Com investimento no quê? Em educação, em formação, né? Ou seja, com debate, né? Mas não pode ser taxado, né? Mas torcida organizada, ela, de certa forma, é machista. É tudo um processo, né? A Anatorg, ela é composta, inclusive, a diretoria da Anatorg é composta também por mulheres. No início da Anatorg, né, não tinha mulheres, né? Eu, quanto presidente, eu tive essa sensibilidade, eu preciso trabalhar na organizado, composto por 18 pessoas, das 18 pessoas, 12 eram mulheres. Ou seja, sensibilidade, mas sensibilidade adquirida através do quê? De formação, né? Eu sou fruto disso, né? Sou fruto desse processo que os progressistas, a esquerda, sei lá qual é o nome que se dá a isso, né? Colocou na minha frente. E é isso que a gente luta, inclusive, para estender para a arquibancada, para que torcedores, se for o caso, homofóbicos, né, se tornem torcedores que respeitem o outro, que respeitem as diferenças, para que torcedores que sejam machistas, né, que respeitem a diferença e que respeitem as mulheres, né? Ou seja, é todo um processo de transformação. Agora, diante de uma massa, né, em que por impulso, né, e que muitas das vezes é desassistida, Renata, aí das ruas, em momentos de pandemia, para se contrapor a esse governo que está aí, literalmente, matando uma parcela considerável do povo brasileiro, deveria ser considerado um ato de heroísmo, e não de contestação, muitas das vezes, inclusive do campo progressista. Eu me recordo, 3 ou 4 semanas atrás, Renata, um sociólogo lançou o seguinte: a ida desses caras às ruas vai fazer com que o governo Bolsonaro implemente, inclusive, novamente a ditadura militar no país. É uma série de militantes, inclusive, de partidos de esquerda, né, o progressista, ligou, tal, poxa, vocês podem provocar isso, tomem cuidado, né, vamos recuar. Gente, pelo amor de Deus, então vocês não estão entendendo o que está acontecendo nesse país. A massa periférica está literalmente passando a necessidade de fome, quase miséria, morrendo, né, não tendo espaço, hospital para ser atendido. Vamos ficar calados? Mas vocês estão sendo irresponsáveis, coisa nenhuma. Nós temos colocado para os torcedores: você mora com idoso, querido? Não, eu moro. Então não venha. Você desfruta de saúde plena? Desfruta. Então venha. Você dispõe de doenças pré-existentes? Então não venha. Tá certo? Agora, não é possível que os nossos dirigentes e que os movimentos sociais de vanguarda, sindicalistas, né, não tenham ali no processo de formação, porque se também não tiver, Renata, está totalmente errado, né, jovens ali no processo de formação. Não é possível. Porque se não tiver jovem no processo de formação, inclusive para ocupar esses postos no futuro muito próximo, essa esquerda que está posta aí está errada na totalidade, desculpa, né? Dentro da militância dos partidos políticos, até a juventude que faz parte desses partidos políticos, sobretudo os progressistas de esquerda, né? Não pode se fazer uma pesquisa interna, como essa que a gente fez, a grosso modo. Tem idoso em casa? Não, não tem. Porra, vai para a rua. Tem que ir para a rua. Se não é dirigente é linha de frente. Não é estar dentro de casa, não é estar ali, ó, vendo as coisas acontecendo na televisão, né, na inércia. Muito pelo contrário. Dirigente é para dirigir, é para estar à frente. E é isso que as torcidas organizadas, ou que os torcedores organizados, ou que os torcedores antifascistas estão fazendo, né? E conclamando, mais uma vez, em a todo momento,
os movimentos sociais para estar indo nas ruas, porque não é possível. Ah, olha, mas vocês querem fazer um movimento de massa? Querem colocar 5, 10 mil, 20 mil pessoas na rua? Evidentemente que não. Nós estaríamos loucos se fosse isso. Mas nós queremos demarcar espaço, demarcar terreno. Sobretudo para essa minoria, né, que apoia esse governo genocida. Mas essa minoria raivosa, que agride, que mata, que é preconceituosa, que é racista, que é homofóbica, que é xenofóbica. Ou seja, temos que ficar em quarentena? Temos que ficar em quarentena, claro, concordo plenamente, né? Mas temos também que expor as nossas insatisfações e, sobretudo, o que a massa periférica está passando no país como um todo. E aí fica uma grande interrogação, né? Sobretudo para os partidos de esquerda. Sobretudo para os partidos de esquerda. Nós precisamos repensar o que é ser dirigente. Nós precisamos repensar, literalmente, né? O que é povo, o que é o anseio do povo, né? E o que é estar com o povo. Talvez o discurso do Mano Brown, como a Tamires bem lembrou aí, no meio ou no final de um processo eleitoral, se eu não me engano, se me foge a memória, talvez seja a resposta do discurso do Mano Brown há 2 anos atrás. Né? Os partidos políticos progressistas, né, precisam aprender a ouvir e a preparar as próximas gerações. E isso não está ocorrendo. Isso não está ocorrendo, porque se estivesse ocorrendo, né, boa parte da juventude que compõe os sindicatos, os movimentos sociais e os partidos políticos progressistas de esquerda no nosso país estaria nas ruas com esses torcedores, inclusive ajudando no processo de politização desses torcedores. Porque se vocês me perguntarem, esses torcedores são politizados na totalidade? Tem lado na sociedade? Eu respondo para vocês, não tem. Tem sensibilidade. Sensibilidade, que é algo que, muitas das vezes, está faltando, né? Sobretudo para os teóricos. Sobretudo para quem está, inclusive, dentro das academias, dando as suas aulas. Sensibilidade é diferente de posicionamento ideológico, gente. Desculpa. Esquerda, direita, centro. O cara não quer nem saber disso aí. O cara não quer discutir Marx, o cara não quer discutir Engels, o cara não quer discutir Max Weber. O cara quer que o problema dele seja resolvido. Por onde que o problema dele vai ser resolvido, pouco importa. Isso é ter sensibilidade. Isso é ser povo. Porque se esse déspota aí resolvesse o problema que está posto da nossa sociedade, né, a massa periférica e as torcidas não estariam indo às ruas. É isso que a esquerda e os progressistas precisam entender. Povo é sensibilidade. Que seja quem for que está no poder. Né? Não vai perder tempo, não, vamos fazer um trabalho de base, vamos fazer um trabalho de conscientização, vamos colocar, né, o que é o socialismo, o que é o capitalismo, quais são as benesses do capitalismo, quais são as benesses do socialismo, e o cara vai ponderar o que é melhor para... Não é isso não, gente, desculpa. Né? Povo é povo, povo é aquilo, meu, e aí? O que vai me beneficiar? Vai ter a suspensão da conta de luz? Ah, vai, tô junto. Vai ter a suspensão da conta de água? Ah, tô junto. Vai ter a isenção de impostos para que eu possa comprar o gás? Tô junto. Vai ter a renegociação com o meu boleto lá com a financeira, com o Banco Bradesco, com o Banco Itaú, raio que eu parta, para postergar meu pagamento para daqui a 3, 4, 5 meses? Eu tô junto. Né? E é isso que a esquerda e os progressistas precisam entender. E é por isso que essa massa de torcedores está indo às ruas, se contrapondo, né, a esse déspota que está aí. E é por isso que as esquerdas e os progressistas precisam inflar essas manifestações. Estão perdendo tempo, como perderam em 2013. O bem da verdade é isso aí. O bem da verdade é isso aí, na minha modesta opinião. Né? Porque em 2013, boa parte das torcidas organizadas também estavam participando, em relação à questão do passe livre. Os 20 centavos, etc. Como também as torcidas organizadas, né, resguardou os progressistas e a esquerda, sobretudo na Avenida Paulista, quando foram expulsos, inclusive, e tiveram as suas bandeiras rasgadas. Tá certo? Ou seja, não tiveram sensibilidade. Quando pensaram em adentrar no movimento de massa, já foi tarde, já estava tomado. Né? Aí entra outros parâmetros. Teve o impulsionamento da Rede Globo, sim, né, que pesou a mão e hoje está pagando um preço altíssimo,
né? Mas é aquilo, se a esquerda tivesse sensibilidade, como agora, precisa ter sensibilidade, já estaria participando com esse movimento autônomo, né? Com esse movimento aí, no caso, né? Que, olha, não tem lado, tem sensibilidade. Volto novamente nessa palavra, tem sensibilidade. E a esquerda precisa entender essa sensibilidade e compor essa luta com essa massa que está indo às ruas, das torcidas, dos torcedores e das torcedoras pertencentes à torcida organizada azul, não. É isso, Renata. Certo, muito bem, seu Alex Minduim. Assim, gente, a gente ainda tem um tempinho, vou colocar mais algumas perguntas, porque eu acho que elas se complementam, e eu acho que alguma coisa vocês até já levantaram aqui, certo? Tem perguntas ali que estão mais direcionadas, mas eu acho que tá bacana para os dois responderem, assim, são, né, algumas provocações, assim. Uma que eu acho que é bem interessante aqui, que foi colocado mais uma vez ali pela Elmusa Salimen, ali as manifestações, elas teriam mais visibilidade e efetividade, né? Claro, é uma pergunta diretamente no caso de São Paulo, mas eu acho que a gente pode pensar em Porto Alegre e nas outras cidades também, no sentido da periferia. Se ela tem mais efetividade na Paulista ou no Largo da Batata? Apesar que o Largo da Batata também não é... A outra pergunta aqui, o Dilermando fez, duas, na verdade, aqui, o que pensam os políticos, intelectuais, partidos que estavam pedindo há 2 semanas atrás para não ir às ruas, pois havia risco de intervenção militar caso as manifestações fossem muito fortes. Acho que você até chegou a comentar um pouco isso agora, né, Minduim? Inclusive dessa necessidade de se repensar a esquerda nesses momentos, mas também acho que seria legal a Tamires comentar. E a outra, como trabalhar com a perspectiva de unidade de torcidas tão distintas, formadas inicialmente por paixões e não necessariamente por ideologias, inclusive com algumas de perfil explicitamente fascista. Como vê o crescimento de manifestações racistas, fascistas, xenofóbicas, algumas, inclusive inspiradas nas torcidas ultranacionalistas da Europa. E aí, também dentro dessa perspectiva, eu acho assim, e daí já para encerrar, né, gente, eu queria colocar uma pergunta também para vocês, e para vocês dois, vocês acham que a maior oposição hoje, a oposição mais expoente ao Bolsonaro hoje, ela é representada pelo Bonner? Porque a única coisa que eu vejo de manifestação é o Bonner, assim, do tipo, né? E o Dória, né? As pessoas que eu vejo mais se manifestar contra o Bolsonaro dentro, né? Que detém poder de voz, poder de palanque, inclusive, né? Nesse nível, a oposição que eu vejo infelizmente, aí né? A Globo News é a grande oposição, e, obviamente, aquela velha receita da direita, né, neoliberal, que quer pegar ali essa boquinha anti-bolsonarista. Né? Então, está em disputa, o palanque, mas está na disputa da direita aí, né? E do Bonner, que virou o grande... E aí, né, gente, até a Bernadette Benítez colocou, agora aparece FHC, Globo, Folha de São Paulo como oposição ao Bolsonaro. É possível confiar nessa gente? Não, mas cadê a esquerda nesse momento? E também gostaria que vocês daí encerrassem, né? Inclusive fazendo reflexão, a esquerda onde está na rua, né? Deveria estar mais. E quando está na rua, está no carro de som, né? Está na periferia, ou está só lá na Paulista, lá só no centro da cidade, né? Ou só está quando é perto da eleição, né? Encerrar um pouco essa reflexão aí, porque eu acho que é isso que traz o debate, né? A importância das ruas para combater o fascismo. É isso aí. Certo, posso começar, então?
Pode ser, pode ser. Aí a ideia já é fechar, né? Eu acho que sim, pelo horário sim, são 8h31. Certo. Bom, em relação às torcidas aí, eu vou deixar para o Alex, que ele está fazendo um debate muito bem aí. Tem propriedade para falar, melhor que eu. Eu acho que assim, o risco hoje de intervenção, ele não é concreto, né? Não que o governo Bolsonaro não queira, ele quer, né? E ele expressa isso nas suas ideias, né? De que quer intervenção militar, de que defende ideias fascistas, mas hoje a correlação de força não está favorável para ele, né? Houve um enfraquecimento do governo Bolsonaro nesse sentido, né? Por exemplo, nas eleições ele falava mal do Centrão e tudo mais, né? Hoje ele já faz aí, já está colocando o Centrão dentro do governo dele, né? Demonstra o enfraquecimento que ele está tendo, né? Além por exemplo, prisão do Queiroz, né? A derrota que ele teve em relação ao processo das fake news no STF, que vai continuar o processo, né? A própria declaração do Bolsonaro, quando teve um fortalecimento das manifestações de rua, quando ele coloca que o grande problema do Brasil são as manifestações, né? Ou seja, não é a pandemia, agora são as manifestações que é o problema, né, do Brasil, né? As leis aí de terrorista que ele está complementando, né, para enquadrar as manifestações de rua, enquadrar os torcedores, né, como terroristas. Tudo isso é uma demonstração de enfraquecimento desse governo, né? E também a questão de que antes dessas manifestações de rua, né, tinha ato todo final de semana dos aliados do governo Bolsonaro, né, que tinham um alinhamento político. E eles eram a maioria na rua. E hoje a realidade é outra, porque a partir dessas manifestações, né, essas pessoas recuaram, né? Até semana retrasadas não teve manifestação dos bolsonaristas aqui em Porto Alegre. Então há um recuo, né, e um fortalecimento dessas manifestações desse setor que está articulado para enfrentar o governo Bolsonaro, né? E eu acho que assim, em relação à esquerda, né? A esquerda aí ela tem um papel importante, né? Que tem vários setores aí que estão nas manifestações conosco, né? Eu mesmo sou militante do PSOL, né? Organizada e estou também à frente aí dos processos que estão acontecendo no Brasil. E a esquerda a gente sabe que tem muitas debilidades, né? Tem um grande peso também no papel que o governo do PT cumpriu, né? Enquanto governo, né? Que não atendeu, poderia ter feito mais, né? Pelos trabalhadores e teve aí suas limitações enquanto governo por conta aí dessa grande frente que eles fizeram, né, para governar o Brasil. Então, acho que um dos grandes resquícios hoje um dos grandes reflexos, na verdade, sobre a atuação da esquerda, ela parte de uma atuação do governo do PT, né, quando esteve à frente aí e poderia ter feito mais. Mas hoje, no cenário atual, é importantíssimo, né, que a gente tenha unidade, né, seja esquerda e outros setores, né, da população aí que estejam dispostos a estar fazendo esse enfrentamento pelo fora Bolsonaro, que estejam dispostos a estar construindo essa unidade, né, e fazendo aí frente um programa que tenha dê a mínima unicidade aí para enfrentar o governo Bolsonaro. Então, eu acho que assim, já finalizando, né, porque a gente já está aí quase 2 horas de debate, achei muito importante
esse debate aí que trouxe um tema muito atual que a gente está discutindo e que tem várias polêmicas, né? Inclusive, uma das perguntas ali é de como essas pessoas também, né, que não têm condições de sair hoje para a rua, podem se manifestar. Eu acho que esse debate é um exemplo disso, né? Criar esses espaços, né, via online, via redes sociais, são muito importantes para estar fortalecendo aí essas pessoas, esse movimento que está sendo esse enfrentamento, né, nas ruas. E como bem lembrou o Alex, né, a gente não defende que todo mundo saia para a rua, a gente defende quem pode sair para a rua, que saia, né, não vai botar ninguém em perigo, né, se tem aí que cuidar de alguém que esteja dentro do grupo de risco, né, então é melhor não sair para a rua. E quem sair com aquelas prevenções mínimas, né, que é utilizar máscara, levar seu álcool gel, né, e sempre em grupos, né, para as manifestações. E o vinagre, né? E vinagre, isso aí é essencial, né? Também, como a máscara, agora a gente tem que começar a levar também o vinagre para as manifestações, né? E, então, é importante aí que a gente continue mobilizados, continue organizados para estar enfrentando o governo, né, para estar derrotando esse projeto político do governo e que, ao mesmo tempo, a gente também tenha consciência de que essas outras manifestações aí de pessoas, né, como o FHC, Luciano Huck, né, e outras pessoas que hoje estão se posicionando contra o governo Bolsonaro, essas pessoas não defendem, né, um projeto para os trabalhadores. Então, a gente tem que ter ciência que unidade com eles é com 2, 3, 4 pés atrás. A gente quer unidade realmente com os trabalhadores, unidade com partidos e organizações no geral que tenham esse compromisso em defesa da nossa classe, né? E o Fora Bolsonaro é uma questão pontual e que vai além disso, né? A gente precisa construir um programa de sociedade, um programa de defesa desses setores que há anos, historicamente, vêm sendo excluídos aí dos programas dos governos. Então, essa também é uma tarefa aí da esquerda, né? Então, para finalizar aí, pessoal, eu quero agradecer, então, aí esse debate, agradecer ao Alex, aprendi muito aí com o que tu falou, Alex, principalmente sobre o papel das torcidas, né, que é muito criminalizada, né, a torcida, e sempre se restringe ao limite do debate do futebol, que você torce para qual time, não torce, aquela rivalidade, né, entre times, e a gente está tendo uma grande lição aí nesse cenário atual de que os torcedores, né, de times, os torcedores organizados, esses movimentos, eles agregam muito mais na sociedade do que essa mistura não, a forma como é mostrada, né, a torcida organizada na mídia, né, que é marginalizada aí pelos meios de comunicação. Então, muito importante aí tua fala, obrigada, Renata, obrigada ao pessoal da Tertúlia também, que fez esse convite, né, espero também estar aí em outros debates para a gente poder aprofundar mais esses temas aí. Então, é isso aí, agradeço. E fora Bolsonaro, estaremos na rua e há de chegar o dia que a gente vai estar voltando aqui numa live falando que a gente conseguiu aí essa grande façanha, que é tirar esse fascista aí do poder, né, esse miliciano, que com certeza tem envolvimento também com a morte, o assassinato da Marielle, né, então essa família de miliciano precisa, né, estar aí, não na presidência, mas sim atrás das grades, né, e a gente tem que estar aí fortalecendo esses movimentos de rua para estar fazendo com que isso seja efetivamente feito, né.
Obrigada, Tamires. Passar para Alex Minduim agora também, dialogar com aquelas questões e também, se puder, né, fazer o encerramento e uma reflexão. Perfeito, Renata. Bom, Renata, o que eu posso afirmar para vocês é que esse movimento, iniciado há 6 semanas atrás, né, ele não irá parar, ele já tem data, inclusive, de voltar às ruas, né, estará aí, domingo agora, dia 28, praticamente em 17 estados, até o dado momento confirmado, cada um na sua proporção, tem estados que vai ter aí 50 pessoas, tem estado que vai estar 100 pessoas, tem estado que vai ter 500, 1.000, 2.000 pessoas, né? Mas estará, com certeza, expondo, mais uma vez, a indignação dos cidadãos, dos torcedores, torcedoras, que estão aí sofrendo, literalmente, por conta desse descaso desse governo em relação ao trato, né? Sobretudo no que diz respeito à pandemia. Porém, Renata, eu tinha mencionado logo no início que as torcidas, elas se achegam primeiro nas problemáticas que ocorrem dentro dessa nossa sociedade, né? Então, eu quero parabenizar todas as torcidas organizadas, todos os torcedores e todas as torcedoras, pertencentes às torcidas organizadas ou não, né, que chegou ao ponto de arrecadação de mais de 100.000 toneladas de alimentos, né, para ser distribuído para as famílias de baixa renda. As famílias que moram aí no fundão, literalmente, nos morros e favelas, pelo Brasil afora. E quando eu digo que as torcidas, elas são as primeiras a resolver essa problemática, é por conta da sensibilidade que elas visualizam, sentem. Só que elas não ficam esperando, elas vão e executam. E esse movimento ele está sendo feito praticamente em quase todos os estados do nosso país. Então, meus parabéns aos torcedores, né, às torcedoras, meus parabéns aos torcedores que estão indo às ruas colocar a sua indignação, e como eu bem disse, né, se trata de um movimento contra um governo que é contra o povo brasileiro. Isso que está posto. É isso que está posto, né? Se trata de um movimento contrário, inclusive, a uma pequena parcela da nossa sociedade, que é minoritária, né? Uma pequena parcela de mau caráteres, né? Quem apoia esse governo não é questão de ideologia de direita ou de esquerda ou de ultradireita. Quem apoia esse governo é questão de mau caratismo. É diferente. É diferente. Isso a gente precisa combater. Juntar todas as forças progressistas e combater. Combater nas redes sociais. Combater nas manifestações, nas sacadas, nas janelas, colocando pano preto. Combater com os panelaços na hora que esse déspota aparecer nos canais de comunicação. Combater nas ruas e avenidas do nosso país, junto com os torcedores e com as torcedoras, né? Combater com os partidos progressistas, com os sindicalistas, né? Fazendo esse recorte, como eu bem disse aí, no segundo bloco, tá certo? Ou seja, nós precisamos estar em estado de guerrilha. E em estado de guerrilha não se tem vigília, se tem ataque frontal ao inimigo que está posto, e que já demonstrou para a gente o que ele quer, e o que ele irá fazer se não tiver o quê? Resistência nas redes sociais, resistência nas sacadas, resistência nas ruas. Hoje se trata de uma força-tarefa, literalmente, para liquidar, né, esse camarada que, literalmente, está vendendo, expondo, né, e colocando o nosso país numa situação totalmente vexatória. O Brasil não merece, né, esse camarada que está ocupando esse cargo aí de alta relevância. Nosso país não merece. O povo brasileiro não merece. Então, por isso que nós estaremos aí, dia 28, dia 12 e dia 25, expondo justamente o que está ocorrendo no país, o que está ocorrendo no Brasil. E te falo, Renata, as nossas manifestações, elas têm surtido efeito, né? Talvez se não fossem essas manifestações ocorridas 6 semanas atrás, nós não teríamos essa surpresa relacionada ao Queiroz.
Talvez se não fossem essas manifestações ocorridas 6 semanas atrás, nós não teríamos a queda de um dos piores ministros da educação que esse país já teve. É um camarada que expôs com todas as palavras o ódio dele de classe, sobretudo aos povos indígenas. Compreende? Ou seja, não se trata mais, né? Olha, mas os caras são de direita, de esquerda, de centro. Não, se trata de pessoas que dispõem de uma má índole, de mau caratismo. Isso que faz parte, né? São as pessoas que fazem parte desse governo e que precisa ser combatida. Então, nesse sentido, quero agradecer o convite de vocês, né? Para mim é sempre um grande prazer, eu que particularmente vou quase 2 vezes ao ano a Porto Alegre, né? Debater com os torcedores aí do Internacional, torcedor do Grêmio, torcedores do Brasil de Pelotas, né? A gente vai fazer sempre os encontros, inclusive o último encontro que eu participei no Beira-Rio, com as torcidas antifascistas, a gente foi fazer a nosso posicionamento contra a Anatória, né? A gente foi muito bem recebido, né? A população de Porto Alegre sempre recebe muito bem a Anatória, né? A Federal do Rio Grande do Sul, que inclusive tem um grande amigo meu que leciona aí, viajou comigo, fez curso de formação comigo em Cuba, Tiago Cortinaz, um grande abraço para você, né? E dizer que nós estamos mais que à disposição para debater com os alunos da Federal, para debater com a sociedade o que nós queremos, né, para esse nosso país. E nós não queremos, a certeza que nós não queremos é isso que está posto aí. Né? Esse camarada que, de certa forma, não, aliás, esse camarada que não gosta do povo brasileiro, né? Não disputa de sentimento nenhum para com o povo brasileiro. Povo esse tão rico que precisa ser respeitado. E é por isso que nós estamos nas ruas e vamos continuar até que esse governo caia. Começou a sangrar, vai sangrar mais ainda. Agora, para continuar sangrando, basta os progressistas, os partidos de esquerda, boa parte aí dos acadêmicos, né, se somar a essa grande luta que esses torcedores iniciaram há 6 semanas atrás. Então, nesse sentido, muito obrigado, Renato, obrigado, Tamires, pela oportunidade aí, né, de estar aprendendo com você, né, e para mim foi uma grande satisfação aí desfrutar dessa live com vocês. Show, muito obrigada mais uma vez, agradecendo a presença, né, do Alex Minduim, da Tamires, e lembrando, né, gente, que os atos são chamados, e é isso, né, sempre são chamados, sempre com orientação pela distância, pelo distanciamento ali no momento da rua, de 1 metro, 2 metros, levar o álcool gel, levar a máscara, o vinagre fica pela consciência, né, porque a gente sabe como é que é. Estão distribuindo, inclusive, pelo menos aqui em Porto Alegre, tem gente passando, né, botando álcool gel na mão das pessoas, então isso é importante, né. E lembrando também que existem atos, para além das grandes capitais, dos grandes palcos, assim, né, de movimentação que a gente tem no Brasil, pelo interior, né, disso, por mais pequeno que seja, em representação de pessoas, mas a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, todo domingo está acontecendo uma manifestação também em Caxias, Jaguarão, Erechim, né, no litoral também, então é importante trazer isso dessas outras cidades do interior, que também se movimentam e também estão marcando presença e entendendo a rua como palco da luta, né? Ali como, né, na ideia de da onde sai a voz do povo ali em sua maior unidade, não no parlamento, né? E é isso, gente. Agora agradeço também pela oportunidade, Cíntia, Regiane, de poder mediar, sei lá, né, esse debate tão rico, tão legal, tão importante, tão essencial, né? E agora a Cíntia e a Regiane vão... Então, agradecer a cada uma de vocês e ao Alex, né? Eu acho que tem uma questão importante, né, para nós, que é, se nós não estivermos politicamente na rua, não poderemos mais sair às ruas. Eu acho que essa é uma questão importante. Nem todos podemos estar na rua, assim como nem todos podemos estar no isolamento.
Então, que possamos ser capazes de organizar as nossas forças em todos os espaços para sermos sujeitos políticos. Eu acho que essa é a questão fundamental. Ou seja, fazer esse debate numa tertúlia que é acadêmica, mas que ela coloca a necessidade de que a gente tem que trabalhar a realidade concreta, ou seja, a realidade hoje é problematizar estar ou não nas ruas, de que forma, fazendo o quê, e sob que condições, é fundamental para a sobrevivência de todo mundo, né? É fundamental para a sobrevivência, é fundamental para a defesa da vida, é fundamental para a democracia e é fundamental para a gente derrubar o fascismo no Brasil e no mundo, né? Ou seja, é fundamental a gente se reconhecer no espaço, no tempo e na compreensão política da nossa própria vida. Mesmo a gente sabendo ou não, a gente está fazendo política. Somos sujeitos políticos, sim ou não, né? Assim, conscientes ou não conscientes. Sim, eu e acho que é bem importante problematizar o que é sensibilidade, o que é consciência política, porque a classe trabalhadora sente na pele o que é ser trabalhador, né? E sente na pele o que significa uma política que está distante da realidade social. Então, eu fecho meu agradecimento a todas as lutas populares que podem estar na rua, que estão dando, assim, ó, uma lição do que é organização política, do que é organização sanitária, do que é organização pública, do quanto é importante o espaço público, né? Eu acho que as torcidas têm uma contribuição fundamental, que é sempre problematizar o espaço público, seja no estádio, seja na rua, seja no trabalho, seja na vida, seja pleiteando estar na educação pública, ou seja, assim como todas as lutas populares. Eu sei que é muito difícil a gente problematizar, né, o que é uma unidade de esquerda, mas eu concordo. Reconhecer que o fascismo elimina a vida é fundamental nesse momento. Ou seja, o que a gente está discutindo aqui é que, sem derrubar esse governo, sem lutar contra o fascismo, sem lutar contra o racismo, não sobreviveremos, né? Ou quem vai sobreviver em que condições? Em quais condições? Sob qual condição e qual realidade? Então, não é pouca coisa que a gente está discutindo aqui, né? E não dá para fazer leitura da realidade da janelinha do trem, né? Da janelinha do ônibus ou da janelinha do apartamento, né? Mas a gente pode sim trocar as experiências para quem está confinado, porque tem que estar em casa, para quem pode, para quem não pode, para quem está lutando para que todos possam, né? Então, assim, teve uma pergunta bem interessante, né? Como é que junta quem está na rua e quem não está na rua? Primeiro, reconhecer o que a gente pode, quem pode, que condições nós podemos e como é que a gente faz esse debate. Então, nós agradecemos profundamente, né, a confiança que vocês depositaram no projeto Tertúlia, de vir se colocar, de vir se posicionar, porque nesse governo fascista, nós sabemos que estamos nos colocando, estamos nos posicionando a risco de todas as sortes possíveis, né? Então, assim, é uma confiança vocês estarem aqui discutindo conosco, é uma confiança daqueles que estão assistindo, e é uma confiança do debate que a gente faz e da necessidade de ter esperança. Se nós não ocuparmos as ruas, se nós não construirmos a esperança de popularmente questionar o que está acontecendo, fica difícil sobreviver, inclusive, emocionalmente, né? Então, assim, que vai do corpo, a política, as nossas condições emocionais, daquilo que a gente tem a capacidade, a possibilidade, a condição de superar do que fazer. Então, assim, o meu agradecimento gigantesco pelo aceite, pela confiança e pela necessidade de trazer esse debate em amplas as frentes, em amplas as capacidades, e a gente tem que continuar dialogando, né? Eu concordo que é preciso fazer uma análise sociológica profunda, né? Não sei se só no campo da moral, né? Não sei se a canalice é só moral. Para mim, ela é a estrutura de uma sociedade escravocrata, né? Eu sempre brinco isso, assim, que mesmo numa festa de aniversário que as pessoas têm que ser servidas, para mim, isso já é um reflexo sociológico banal do quanto a gente vive uma sociedade da servidão. Né? Então, assim, é problematizar isso radicalmente. Acho que as ruas têm trazido isso, o movimento antifascista tem colocado isso muito claramente, e a gente precisa manter isso
em pé, com força política, com processo de mobilização e uma qualidade política importante. Eu acho que é bem interessante a gente, sim, problematizar o que aconteceu em 2013, o que está acontecendo em 2020 e o que vai acontecer com a gente daqui para frente. Então, é momento de reorganização e muito mais, né, do que nos tornarmos eleitores em todas as frentes, é nos tornarmos sujeitos políticos e pensar uma cidadania como essa constituição do sujeito político, né? Em todas as possibilidades, né, como a gente conseguir também fazer nesse momento. Então, é isso, agradecer muito, a Regiane agora vai fazer aí as palavras finais, os próximos convites, acho que a gente fica muito emocionado, muito incomodado, todo mundo sempre tem mais coisas para dizer, mas são tantas coisas, a gente tem que selecionar aquilo que a gente quer deixar como necessidade de diálogo, mensagens mesmo, recados mesmo, mas a gente sempre diz para o público que está nos assistindo, e cada um que está aqui na tertúlia está aberto para vários outros debates, em vários outros espaços, sejam públicos, seja por e-mail, seja por contatos, porque a ideia é essa, é a gente se colocar no debate, se colocar junto com as necessidades do povo brasileiro, porque é isso que somos, né? Não tem como a gente fugir desse debate, com todas as nossas cores, com todas as nossas dores e com todas as nossas esperanças que têm que ser colocadas, né? Tem que criar o espaço da esperança, mas o espaço da esperança só é possível a partir do espaço da luta. Então, agradeço imensamente vocês, cada um. Obrigada. Também quero agradecer imensamente vocês três, né? Que aula de história e de sociologia tivemos aí, e por que não de filosofia política, né? E adorei, muito bom ouvi-los, né? Obrigada, Alex, aí por participar, né? Por aceitar o convite de participar da nossa tertúlia, né? Que talvez tu não estejas tão, digamos, habituado aí a ouvir esse termo, mas nós aqui, gaúchos, por ter uma influência da cultura espanhola, né, então é um termo aí que a gente utiliza bastante, né, como uma reunião de pessoas, de amigos, afins, né, para conversar e trocar um mate, né, compartilhar o mate, que agora não é mais possível, pelo menos por enquanto, né, então, obrigado por aceitar esse, em termos de desafio, não, né, mas no sentido, assim, de se colocar, como a Cíntia também falou, né, de se colocar para o debate, né, de um tema tão importante, né, tão forte aí, que está fervilhando e que a gente precisa, né, também trazer, né, esse tema aí para a tertúlia, para a gente discutir. Então, eu também agradeço imensamente, estou muito feliz pelo que foi discutido aqui, pelo que foi trazido aqui, e fico feliz pelos debates que a gente está trazendo, né, e procurando fomentar nesse espaço agora, então, virtual, online, né, e que, dessa forma, pode abranger mais pessoas, né, então tem esse aspecto positivo aí, né, da virtualidade e tudo mais, mas o espírito, digamos assim, da tertúlia continua o mesmo, que é fomentar a discussão, a reflexão, né, e com certeza isso a gente fez aqui com muita propriedade, né, vocês fizeram com muita propriedade, então foi muito boa a discussão, o debate, o que vocês colocaram, enfim, estou bem feliz aí, né, com o resultado, né, e as questões colocadas aí que foram bastante, né, e o povo estava participando e estava querendo, né, saber um pouco mais, né, de vocês, então foi bem interessante. E a próxima tertúlia já está marcada, vai ser no dia 16 de julho, uma quinta, desta vez vai ser numa quinta-feira, a partir das 19 horas, e o tema vai ser agroecologia, né, produção orgânica, né, quais os motivos, né, motivação desse tipo de produção,
quais os desafios dessa produção, quais os desafios do mercado, e hoje, né, com a pandemia, se melhorou ou piorou, como é que está essa questão, né, desta alimentação saudável neste contexto aí de pandemia. Então, a gente vai, digamos, sair um pouquinho, né, vamos mudar um pouquinho a temática, mas também pensando, né, na atual conjuntura e na atual realidade, né. Então, tá. Então é isso. Valeu. Obrigada, até a próxima, né? Até a próxima. Firmes e fortes aí. Tchau, tchau. Boa noite. Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Bora, Fora Bolsonaro. Bolsonaro.